Abra a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mudei a mensagem agora. Evangelho de São Mateus, capítulo 8. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 5. Amém? Mateus 8, 5. Vamos ver o que Deus vai falar conosco aqui. Amém? Louvado seja Deus. Mateus 8, 5. Vamos ler a mensagem de Deus, irmão? Diz a palavra do Senhor. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei lhe dar o quê? Saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou um homem sujeito ao poder, e tenho soltado as minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faça isso, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo Israel eu contei cantar, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como crês, que seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Diga-se comigo: meu Deus, meu Pai, muito obrigado por essa noite. Fala conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Eu vou sentar e bater palmas para Jesus, que Ele merece. Louvado seja Deus. Isso, bate palmas. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra diz, irmão, claramente nessa noite, louvado seja Deus, né? Fala, louvado seja o nome do Senhor, sobre o cuidado que Jesus ele sempre teve com o povo, o cuidado que Jesus irmão, sempre teve com as almas, louvado seja Deus, né? Eu sempre costumo, louvado seja Deus, passar, louvado seja Deus, esse versículo no começo, mais ou menos, de quase todas as mensagens que eu prego. A palavra do Senhor diz, irmão, claramente, que o Filho do Homem ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, louvado seja Deus. Essa, irmão, é uma missão especial do Senhor na terra, louvado seja Deus. E Jesus, nós sabemos, irmão, que além de salvar, Ele veio libertar os oprimidos, louvado seja Deus, levantar os paralíticos, enfim, vão fazer a grande obra que Ele tinha que fazer, louvado seja Deus. E nessa noite, nesse momento especial aqui, no momento, louvado seja Deus, que nós somos privilegiados de estarmos aqui na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, louvado seja Deus. O Senhor tem uma palavra tremenda nessa noite, louvado seja o nome do Senhor, referente, louvado seja Deus, a esse homem, referente, louvado seja Deus, a um centurião, irmão, louvado seja Deus, que na palavra do Senhor, irmão, poucos tiveram a fé que esse homem teve no Senhor Jesus. Baixe palmas para Ele, que Ele merece. A palavra diz, irmão, claramente, diz a palavra que Jesus entrando em Cafarnaum, veja bem, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, ou seja, pedindo algo da parte do Senhor, e dizendo: Senhor, meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente o quê? Atormentado pelo inimigo. Veja bem, irmãos, existia dois problemas, louvado seja Deus, no criado, louvado seja Deus,
falando do centurião. Dois problemas que assolavam a vida dele. Além dele estar paralítico, ele estava, louvado seja o nome do Senhor, completamente atormentado, louvado seja Deus, pelo inimigo, pelo adversário. Imagine uma situação, não somente o louvado seja Deus do criado, mas também a situação, louvado do centurião, que tinha que tomar conta daquela vida, louvado seja Deus. E quando Jesus, irmã, ele pega e entra em Cafarnaum, aquele homem, irmã, viu a oportunidade, a solução do problema, louvado seja Deus, daquele criado, louvado seja Deus. E nessa noite, irmã, diferente, nós entramos por essas portas, irmão, louvado seja Deus, nós temos mais uma oportunidade de termos contato com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E não importa, irmão, louvado seja Deus, qual seja o problema, não importa qual seja a enfermidade, não importa qual seja a situação, irmão, o leão da tribo de Judá está aqui, e nós temos motivo para levantar nossas mãos, bater palmas para Jesus e glorificar o nome do Senhor que Ele merece, louvado seja Deus. Veja bem, Jesus, irmão, louvado seja Deus, ele olha para o homem, para o centurião e diz: eu irei lhe darei o quê? Saúde. Jesus, ele diz, irmão, eu irei. Ele estava afirmando que ele ia confirmar a vitória na vida daquele homem, louvado seja Deus. Veja bem, irmão, louvado seja o nome do Senhor, que quando Jesus fala, irmão, louvado seja Deus, não tem inferno que se levante, a obra dele tem que ser cumprida na minha e na sua vida, louvado seja Deus. Está vendo? Louvado seja o nome do Senhor. Aquele homem chega até Jesus, conta a sua situação e imediatamente Jesus já dá a resposta: eu irei e lhe darei saúde. Quem crê que Jesus está te dando saúde aqui nessa noite? Quem crê que Jesus está entrando na tua casa, no teu lar? Levanta a mão para o céu e toma posse dessa revelação do Senhor. Bate palmas para Jesus, irmão, que Ele merece. Louvado seja Deus. E o centurião respondendo disse-lhe: Senhor, eu não sou digno que entre debaixo do meu telhado. Está vendo? Primeira parte A do versículo. Ele olha para Jesus, irmão, e fala desse: Senhor, não, eu não sou digno que o Senhor venha na minha casa. Eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Ele quer dizer o que, irmão? Que Jesus ele é santo. E ele se reconhece ali, irmão, um pecador miserável. Ali estava a santidade na tua frente, louvado seja Deus. Ao ponto de ele dizer, irmão, louvado seja o nome do Senhor, que Jesus não podia entrar no pai do pecado dele, porque ele era um homem o quê? Pecador. Um homem miserável, louvado seja Deus. E a palavra do Senhor diz, irmão, louvado seja o nome do Senhor, na parte do versículo: mas dize somente uma palavra, que o meu criado que e quantas palavras que o Senhor está falando aqui nessa noite, irmão? Levanta a mão para o céu e toma conta da tua vitória, irmão, porque a vitória vem através da palavra do Senhor, louvado seja Deus. Viu, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Aquele homem, irmão, ele não tinha as condições que nós temos aqui hoje. Umas condições de chegar aqui, joelhar, buscar a Deus, clamar o Senhor, numa casa muito linda, numa casa própria, louvado seja Deus. Ele ali não chega no desespero, e nós temos a tranquilidade de chegar aqui, louvar a Deus, e amanhã estar aqui de novo, no outro dia estar aqui de novo, para ouvir várias palavras da boca do Senhor. Mas aquele homem, nosso irmão, ele pediu somente uma palavra, que ele tinha certeza que o seu criado ia sarar. E quem crê que através dessa palavra, Deus está te dando vitória, levanta a mão e toma posse da tua vitória e bate palmas para Jesus, irmão. Que Ele merece, louvado seja Deus. Está vendo? Ele diz: pois eu também sou homem, sou meu sujeito ao poder, e tenho soldado as minhas ordens, e digo: este vai, ele vem, ele vai, e aonde vem, ele vem, e o meu criado faz isso, ele faz. Olha só, o que ele quer dizer, irmão? Que ele era o chefe de uma guarda, ele comandava aqueles soldados, que quando ele dava a ordem,
seja Deus. Ele quis dizer, irmão, louvado seja o nome do Senhor, que quando ele falava, os seus soldados tinham que obedecer. E eu vejo nessa palavra, irmão, louvado seja o nome do Senhor, aquele homem, irmão, exaltando o Senhor. Eu vejo nessa palavra, irmão, aquele homem colocando Jesus acima de tudo, acima dos seus problemas, acima da sua própria vida, acima de tudo e de todo, irmão, louvado seja Deus, acima da doença, acima do tormento, acima de tudo, porque a partir do momento, irmão, louvado seja Deus, que ele pede uma palavra para o Senhor, lá ele tinha certeza que o milagre ia acontecer. Bate palma, glorifica a Deus, irmão, que ele merece. Veja bem, agora anote bem, irmão, olha dentro da mensagem do Senhor, vê a reação de Jesus, irmão. No versículo seguinte, a palavra diz: e maravilhou-se Jesus ouvindo isso. Está vendo? Jesus, ele ficou que maravilhado com o centurião, e não era judeu, era gentio. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes, irmão, louvado seja Deus, nós que somos de Deus, batemos no peito e achamos que Deus não pega, mas às vezes a pessoa que não está na nossa mesma fé, vem que na casa do Senhor, irmão, e através da palavra do Senhor recebe, às vezes o milagre primeiro que nós, irmão, porque a palavra do Senhor diz, irmão, toda palavra que sai da minha boca, não voltará para a minha vazia, mas para tudo que me apraz. E Jesus, ele tem prazer de abençoar, Jesus, ele tem prazer de curar, e maravilhoso, Jesus ouvindo isso, disse aos que seguiam. Olha, Jesus falou com os que seguiam, os crentes. Ele ficou maravilhado com aquele que não era crente, e falou com aqueles que eram crentes. Maravilhoso Jesus com os que seguiam. Disse aos que seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Está vendo? Nem mesmo no meio do povo de Deus ele tinha encontrado uma fé tão pura como daquele homem. Louvado. Ele falou: não, Senhor, fiquem mesmo. Fala aí, Senhor, fala aí. Fala uma palavra aí. Ele estava pedindo uma palavra. Fala uma palavra aí, que o meu criado sarará, louvado seja Deus. E no momento que Jesus não falou a palavra, ele saiu correndo para ver o seu criado, porque ele tinha certeza que a vitória tinha chegado na sua vida. Quem quer que a vitória chegou, irmão? Levanta a mão para o céu, bate palmas para Jesus, irmão, que ele merece. Louvado seja Deus. Está vendo? Jesus encontrou tanta fé. Jesus, ele fala: em Israel não encontrei tanta fé. Jesus coloca ele acima de muita gente que tinha fé, irmão, dos heróis da fé. Ele nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Olha só a fé, irmão. E abençoe, irmão. Qualquer um outro vaso de Deus, nosso irmão Benedito, Marcelo, está pregando aqui, irmão, no altar. De repente chega uma vida ali: ei, vaso de Deus, disse uma palavra aí, eu tenho certeza que eu vou chegar lá. O milagre aconteceu. Louvado seja Deus. Foi isso que aconteceu, irmão. Jesus estava ministrando, ele chega para Jesus: fala aí, Senhor, fala aí. Diga isso. E disse que estava correndo. Ele sabia que a vitória era certa. Por isso que a palavra do Senhor diz: a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas o que aqui? Espera. Você não está vendo aqui nessa noite, mas você tem certeza que a vitória chegará na tua vida. Porque quem garante, irmão, é o leão da tribo de Judá. Glorifica a Deus, não bate palmas para Jesus que ele merece. Louvado seja Deus. Mas ao mesmo tempo, irmão, Jesus ele dá uma advertência. Ele olha e diz: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, assentados em uma mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. O que ele quer dizer, irmãos? A palavra do Senhor diz, irmão, que ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas quando receberam, se tornaram o quê? Filho de Deus. Ele quer dizer, irmão, que apesar dos milagres que ele estava fazendo ali, irmão, muitos não iam crer nele. E muitos do Ocidente, o Ocidente é o nosso lado de cá, irmão, louvado seja Deus.
aceitar Ele como Salvador. E os judeus tinham um coração duro de pedra. Mesmo vendo o milagre, vendo as maravilhas, louvado seja Deus, eles duvidaram do Senhor. Por isso que Jesus deu essa palavra para eles. E a palavra diz claramente aqui, que sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino do céu, e os filhos do reino, que são o povo de Israel, diz a palavra, serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá choro, pranto e ranger de dentes. Nem todos os judeus, irmão, nem todos, mas aqueles que não criam no Senhor. E nós sabemos, irmão, que muitos deles crucificaram Jesus, irmão. Quando o homem perguntou, louvado seja Deus, solte Barrabás ou crucifica Jesus, muitos gritaram, crucificam. Louvado seja Deus, porque não cria no Senhor, não acreditaram no Senhor, louvado seja Deus. Mas muitos que estavam ali também, irmão, acreditaram no Senhor, e hoje está no paraíso com o Senhor Jesus, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Veja bem, irmão, como a fé daquele homem mexeu com o Senhor Jesus. Após Jesus dizer que se maravilhou com aquele homem, que não era crente, era um homem, louvado seja o nome do Senhor, centurião. Louvado seja Deus. E a palavra vai relatando aqui nessa noite. Veja bem. Então disse Jesus, depois dessa palavra que ele deu, disse Jesus ao centurião, vai, e como creste, que seja o quê? Feito. Mas Jesus falou para ele o quê, irmão? Vai, e como você crê, seja feito. Você está crendo, irmão? Você está crendo nessa noite? É da forma que você crê é que vai acontecer. Porque Jesus, irmão, ele olha para o centurião, claramente essa palavra. Então disse Jesus ao centurião, e como creste, seja feito a medida da fé daquele homem. E naquela mesma hora, sabe o que aconteceu? O seu criado, o quê? Sarou. Foi na hora, irmão. Viu? Louvado seja Deus. Foi na palavra de Deus, irmão. Foi criado, foi curado na hora o criado dele. Através da palavra do Senhor. Sabe por quê, irmão? Ele falou, diga somente uma palavra que o meu criado sarará. E Jesus, sabe o que Jesus fez? Olhou para ele e disse, Pai, como que seja, quando cresce, seja feito. E ele creu na palavra do Senhor falando para ele. E quando ele chegou lá, o criado dele, o que foi criado, foi curado o quê? Na hora, não foi depois não, irmão. Foi na hora. Então, irmão, muitas vezes, irmão, Deus opera, é conforme a nossa fé, irmão. É conforme, louvado seja o nome do Senhor, a nossa disposição com o Senhor Jesus. E Jesus, irmão, ele está aqui. Quem tem dúvida que Jesus está aqui? Quem tem dúvida? Ninguém tem. Ele está aqui nesse altar de missão da palavra dele. Está olhando para o meu coração, olhando para o seu coração, olhando para o coração dos irmãos. E eu tenho certeza, irmão, que Jesus, ele vai conceder o desejo do coração de cada vida que está aqui nessa noite. Não importa se você vai ser amanhã, se vai ser daqui a 40 ou 50 dias, o Senhor, no tempo certo, ele vai dar vitória. Ele vai dar bênção, louvado seja Deus. E a palavra do Senhor relata que Jesus fez esse grande milagre. E eu tenho certeza que quando Jesus, irmão, fez aquele milagre, quando aquele homem chegou na casa, quando o centurião chegou na casa lá e viu o criado curado, aquele milagre repercutiu e muitas vidas vieram para o Senhor Jesus. Porque onde Jesus ia, a multidão entrava cada vez mais, irmão. Muitos seguiam o Senhor. E nessa noite, irmão, além de Jesus, Ele quer fazer uma obra. Louvado seja na sua vida física, na sua vida financeira, ou seja, qual for o problema, o principal é Jesus. Ele quer você para Ele. Isso que importa. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz, vinde a mim.